Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom a gente estar junto de novo. Quarta-feira, mais uma semana ou uma meia semana de quarentena, mas vamos caminhando, sem desanimar, olhando para frente, olhando para o final da turbulência, olhando para o final dessas coisas que a gente está vivendo. Vamos embora. Eu estou ficando cabeludo, o irmão Ademar não abre lá o salão, eu tenho que dar meu jeito aqui. Tão bom estarmos juntos de novo. Irmãos queridos, eu quero destacar, como tenho falado nos nossos encontros, sobre o cuidado das pessoas, dos membros da igreja, idosos ou não, no sentido de que a gente telefone, faça contato. Hoje algumas pessoas entraram no grupo que a gente fez da internet. É uma forma da gente estar perto, dando atendimento aos nossos irmãos, aos nossos queridos. Algumas pessoas não são propriamente membros da igreja, são membros das células, mas é bom que estejam fazendo parte do grupo, estejam conosco. O objetivo é esse, e nós possamos, através desta integração, cuidar de todas as pessoas. Quero manifestar a minha alegria. Eu sei que algumas pessoas têm visto, pessoas de fora da igreja têm assistido os nossos vídeos. São bem-vindos. Nós queremos sim que a palavra de Deus, sobretudo a palavra de Deus, alcance a todas as pessoas nesse momento de instabilidade no nosso país e no mundo, e em outros momentos quaisquer, porque entendemos que Jesus é bom em qualquer circunstância. Por isso nós queremos convidar você, no sentido de que participe, que esteja conosco, que compartilhe o vídeo, a fim de que todas as pessoas tenham acesso a esse momento de culto, a esse momento de reflexão na palavra do Senhor, ok? Eu queria cantar o hino 375 com vocês. Nós vamos louvar a Deus juntos. Tudo para nós é novo, né? A gente nunca viveu uma situação dessa, mas eu vou cantar aqui o hino 375 do cantor cristão, e você poderá cantar aí, louvando ao Senhor, o Deus que está aqui e está aí, e nós vamos adorar a Deus juntos, ok? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre ardente louvor.
sempre vivendo em seu grande amor, e regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos lançar mão da arma mais poderosa que o Senhor colocou diante de nós, colocou para nós, colocou nas nossas mãos, colocou nos nossos lábios: a oração. Não existe crente com vida vitoriosa se ele não ora, se ele não tem relacionamento com Deus. Não existe conquista sem oração. Não existem grandes coisas acontecendo no meio do povo de Deus se este povo não ora. E nós precisamos aprender a alimentar. Aliás, alguém já disse que oração é o respirar da alma. Nós precisamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome neste encontro, neste culto, por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é Deus, o nosso Deus, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, aquele na casa de quem nós queremos morar pelos séculos dos séculos. Nosso Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque apesar das lutas, apesar dos conflitos, das dificuldades, Senhor, nós estamos sendo mantidos pelo Senhor. Nós estamos vivos. Nós não perdemos ninguém até o momento. O Senhor tem cuidado de nós. Mas nós queremos, Senhor, nesse momento, te pedir em favor daquelas pessoas que já estão enfermas, pessoas, ó Deus, que se encontram com esse vírus ou com alguma outra enfermidade. Senhor, que essas pessoas sejam visitadas pelo Senhor. Essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu favor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que cura. E nós queremos, Senhor, experimentar a bênção da Tua intervenção. Nós oramos, Senhor, assim pelas pessoas que estão doentes. Nós oramos, Senhor, pelos profissionais que estão nos hospitais, estão nas ruas, estão trabalhando, Senhor, para que nós, de alguma forma, tenhamos tranquilidade. Senhor, membros ou não da Igreja Batista em Botafogo, ó Deus, sejam eles sustentados, mantidos, protegidos
pelo Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, aqueles, ó Deus, que estão buscando uma porta de trabalho, Senhor, que a Tua graça alcance a cada um dos meus irmãos. Opera, Senhor, em nossas vidas, porque nós precisamos do Teu favor. Nós queremos, Senhor, te pedir em favor de cada um que está ouvindo o culto, ouvindo a nossa voz nesse momento, participando do culto, que a Tua graça, Senhor, os alcance. Nós queremos pedir, ó Deus, pela reflexão, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito esteja nos usando. Senhor, nós vamos falar a respeito da Tua palavra. O Espírito Santo esteja não apenas usando os nossos lábios, mas tocando o nosso coração com as Tuas verdades. Fica conosco, Senhor, fica conosco. Senhor, é bem-vindo entre nós. Nós oramos agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue falando a nós e nos abençoando, cuidando de nós nesta noite, neste encontro. Eu quero, queridos, retomar o estudo que começamos na semana passada, na quarta-feira passada. Nós começamos falando a respeito das parábolas de Jesus. Fizemos uma introdução e na quarta-feira passada nós mencionamos que parábola vem de Agadá, do aramaico, e são usadas regularmente pelos rabinos por ser um representante, um poderoso e eficaz método de ensino. É sistematicamente usado pelos rabinos. Nós vimos também, semana passada, que a parábola ela não é uma história, ela não representa um fato, ela não é necessariamente uma verdade. Ela pode ter sido uma história, uma fábula criada pelo rabino. O rabino, então, usa a parábola como uma ferramenta para que princípios sejam destacados, para que a essência da mensagem fique. Nós vimos que as parábolas eram usadas como forma de expressar posições ocultas e críticas. Algumas verdades elas eram introduzidas no texto e elas ficavam como ocultas na mensagem, porque o objetivo não era, na verdade, que todas as pessoas entendessem, muito pelo contrário. Algumas pessoas ouviam e não entendiam coisa nenhuma a respeito do sentido, da essência, da mensagem que estava sendo transmitida. Jesus vai dizer muitas vezes, inclusive no Apocalipse nós vamos encontrar essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque nem todas as pessoas conseguiriam efetivamente entender a mensagem que estava sendo dita por Jesus e por outros rabinos. Nós falamos na semana passada a respeito de parábolas no Velho Testamento e destacamos que todas as parábolas tinham uma mensagem importante e oculta, como disse, que nem todas as pessoas entendiam.
No Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 13, diz assim. Isso está relacionado com essa questão do entendimento que eu mencionei. Diz assim, Jesus falando, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Exatamente isso. Porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Palavras de Jesus. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de uma parábola muito interessante. Muito interessante. Está em Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque vai mostrar uma aparente contradição de Jesus. Vocês querem ver? Mateus 13, 31 a 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as árvores do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Queridos, a semente de mostarda era a menor semente da época? Não era. Jesus falou que era. A planta, a mostarda, ela se torna em árvore. Quando eu estava estudando esse texto, eu fui buscar na internet a imagem da mostarda, da planta. E é é como um capim de 1 metro, 1,5 metros mais ou menos, no máximo, florido, com galhos frágeis. Como é que Jesus fala que esta planta se torna em árvore? E Jesus ainda vai dizer dos ramos desta árvore. E ainda diz mais. Jesus vai dizer que as árvores do céu poderiam fazer ninhos nela. Será que Jesus não sabia nada de agricultura? Será que Jesus chutou? Ele não queria dizer da mostarda, mas queria fazer referência a uma outra árvore? Não, queridos, não. Isso é uma agadá. Isto é uma parábola. E ela traz mensagens que são ocultas. E nós estudamos para conhecer e poder interpretar a parábola. Veja, a semente de mostarda era a menor? Não. O gergelim, por exemplo, é menor que a semente de mostarda. A planta se torna em árvore? Não. A planta da mostarda ela é um arbusto de 1 metro, 1,5 metros, como falei há pouco. A planta tem galhos, ramos? Não, ela tem galhos fininhos. As aves do céu poderiam fazer ninhos nela? Não, também não. Nem o pardal conseguiria fazer
ninho na mostarda, na planta da mostarda. Jesus falava, irmãos, com mensagem oculta, a fim de que alguns, e apenas alguns, entendessem. Eu queria pedir a você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 7. Toda vez que a Bíblia está fazendo referência à semente, a palavra hebraica é zerá e está fazendo referência à descendência. Em Gênesis capítulo 12, verso 7, diz assim: O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. A palavra descendência aqui é zerá. Jesus, quando fala a respeito da semente, ele está falando de descendência. Existem outros textos. Gênesis capítulo 13, 15 e 16. Toda a terra que você está, darei a você e a sua descendência para sempre. Zerá, semente. A você, Abraão, e a sua semente. Existem diversos textos, eu vou ler mais um com vocês. Jeremias 31, 36. Jeremias 31, 36. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os seus descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ficou sem sentido. Eu vou ler o 35 e vocês vão entender. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes, deixará a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deus está falando do pacto, do compromisso que ele tinha com a nação, com a semente de Abraão, com a nação de Israel. Existe um outro texto, e aí a gente vai entender a pequena semente, a menor semente. Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Deuteronômio 7,7 diz assim: O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Queridos, impressiona. Jesus estava falando
do reino. Jesus estava falando do povo, da nação dos judeus. Jesus estava falando, irmãos, que os judeus iriam crescer, que eram nação escolhida, apesar de ser o povozinho de Jacó, apesar de serem pequenos, apesar de ser a menor de todas as sementes. O povo iria crescer, o povo iria crescer e iria se estabelecer de acordo com o propósito de Deus que foi falado para Abraão lá quando Abraão foi chamado. Gênesis capítulo 12, verso 3. Irmãos, isso é lindo, isso é lindo. É Deus cuidando do seu povo, Deus confirmando o seu compromisso, a sua palavra, que foi dita lá atrás, lá no início para Abraão. Gênesis 12, verso 3. Vou ler até o verso 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, a vocação do povo de Israel é abençoar a todas as nações da terra. E é interessante a gente observar que esse propósito vem sendo cumprido na própria história. Lembram de que nação Jesus era? Jesus era judeu, e a partir de Jesus, todas as nações da terra estão sendo abençoadas. Todos aqueles que creem, todos os escolhidos, todos os chamados estão sendo abençoados. A missão de Israel era abençoar o povo. Jesus vai fazer, queridos, uma conexão com Ezequiel 17, 22 e 23. Eu vou ler também Ezequiel 17, 22 e 23. Preste atenção. Assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Observe agora. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Percebem, queridos, uma referência a Israel, uma referência ao povo de Deus. A aliança que Deus tem com o povo de Israel. Alguns teólogos podem discordar de mim e eu vou respeitá-los. Mas eu entendo que a aliança não acabou. O fato da igreja ter se aproximado, a igreja de Jesus ter vindo junto, não significa que esta aliança com o povo de Israel tenha acabado. Como lemos agora em Ezequiel.
O Senhor continua sendo leal. Aliás, como lemos em Jeremias 31, 36. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo. Deus continua comprometido com o seu povo de Israel, sem abrir mão da igreja, sem abrir mão da igreja de Jesus. Jesus veio para abençoar todos os povos. Jesus, falando para a mulher samaritana, ele vai dizer: a salvação vem dos judeus. Isso significa que a vocação de abençoar o mundo, vocação dos judeus de abençoar o mundo, se mantém. E os judeus continuam, queridos, fazendo isso. Nós temos, cada qual a sua visão, mas hoje faça uma pesquisa sobre as grandes conquistas, os grandes aparelhos, as grandes conquistas eletrônicas. A grande maioria tem origem lá em Israel. Tem tecnologia de ponta a serviço do mundo. Mas a bênção de Israel, ela não vem só na tecnologia. Como falei, Jesus era judeu. A salvação vem por meio dos judeus. Vem através, não do povo, vem através de Jesus. E nós cremos no cumprimento da palavra de Deus. Os judeus se converterão. O Senhor tocará em seus corações e eles se arrependerão. Estarão indo para junto do Senhor, à medida em que crerem em Cristo Jesus. Jesus não estava, nesse contexto, falando a respeito de semente de mostarda. Jesus estava falando de um contexto de salvação por meio dos judeus. Jesus estava falando de uma nação chamada por Deus, convocada, comissionada por Deus para servir a todas as nações. A Bíblia, queridos, ela traz mensagens profundas para a nossa alma. E nós precisamos procurar cavar mais fundo a fim de que possamos conhecer essas mensagens. Mensagens de esperança, mensagens de salvação, mensagens de conhecimento do nosso Deus. Não abra mão da oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Não é por acaso que tantas vezes nós ficamos entediados, com sono, na hora de ler a palavra de Deus. Não é por acaso, queridos, que tantas vezes nós, dormimos, acontece alguma coisa, o telefone toca, a campainha toca, quando nós nos dispomos a ler a palavra de Deus. São verdades profundas para a nossa reflexão. Mais que isso, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento de Deus. Não perca a oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Eu espero que você tenha sido abençoado pela reflexão e quero convidá-lo a ler. Na próxima quarta-feira estaremos falando sobre a parábola do semeador. É um texto que vem logo a seguir, é um texto bonito também e tem muito a ver conosco, com a Igreja do Senhor. Eu quero convidá-lo a participar próxima quarta-feira, a partir das 20 horas. O endereço você já sabe, no Facebook. Eu quero encerrar o nosso encontro
desejando que o Senhor continue fortalecendo você na sua luta, na sua dificuldade. Nós estaremos no próximo domingo celebrando a Páscoa online, possivelmente pelo Facebook. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero desafiar você a ter um suco, pode ser um suco de uva, pode não ser um suco de uva, se você já tem uma certa idade, ou não, enfim, você nem precisa sair se não quiser. Se você não tiver suco, use água mesmo. O Senhor vai saber da sua limitação, da sua dificuldade, não vai deixar de abençoar você por causa disso. Estaremos então celebrando a ceia do Senhor no próximo domingo, no culto da manhã. Você é nosso convidado. Vamos mostrar, jogar nos grupos a arte. Nós queremos abençoar o nosso povo, nós queremos ser bênção para você. Deus deu a sua vida por amor a nós. E faz tempo, aliás, muito tempo, que nós não teremos uma Páscoa regada a chocolate. Nós teremos os nossos corações todos integralmente voltados para o Calvário, para Jesus. Jesus que deu a vida dele por amor a cada um de nós. Isto é Páscoa. Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos orar. Antes, eu quero deixar aqui já preparado a irmã Janete, com muito carinho, mandou a participação dela no culto, ela que sempre está participando com a flauta, e ela mandou as músicas, que é a participação dela no culto. Eu queria então orar e logo depois então eu vou colocar o pós-lúdio. Deus os abençoe. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão especial de estar tendo acesso aos meus irmãos, transmitindo a Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir que a Tua palavra ministrada, ela possa fazer morada nos nossos corações e possamos, ó Deus, ser motivados pelo próprio Espírito Santo a um conhecimento cada vez mais profundo, não apenas um conhecimento acadêmico, Senhor, nós queremos experiências com o Senhor. Abençoa a Tua igreja, se esteja ela em Botafogo ou não, seja ela batista ou não, a Tua igreja. Abençoa, sustenta a Tua igreja. Fica, Senhor, conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.